Hoje vou-te mostrar as 5 diferenças que me ajudaram a escolher entre os Goggles N3 ou os Goggles 3. Sou André e sou um piloto de FPV já há mais de 3 anos e faço parte aqui da MyFPV World. Já iniciámos mais de 100 pilotos através das nossas formações e também dos nossos produtos. E também já ajudámos mais de 1000 pilotos ao longo da sua jornada como piloto FPV. Então vamos lá perceber quais é que são as diferenças reais entre os dois Goggles. A primeira coisa a perceber é que a diferença de preço entre ambos, os Goggles N3 custam 279,99€, até são um preço bastante acessível, enquanto que os Goggles 3 custam 669,99€, por isso é uma diferença de 400€. Qual é que é realmente, então, a diferença entre os dois para te compensar os Goggles 3? Ou será que os Goggles N3 neste caso, te compensam para aquilo que precisas de fazer? Os 5 pontos que nós vamos tocar então é a estrutura, a qualidade de imagem, ajustes de visão, compatibilidade e também outros pormenores. No final do vídeo vamos fazer um teste prático, ou seja, vamos fazer um teste lá fora para testar os goggles e realmente ver numa situação real como é que eles se comparam. Começando então pela estrutura, temos aqui alguns pontos dentro da estrutura que são importantes de tocar. O primeiro deles todos é a portabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? É qual é que é a dimensão de ambos os goggles. Como nós podemos ver aqui, logo a primeira diferença notável entre eles é que os Goggles 3 são muito mais pequenos, muito mais compactos e por isso vão ser muito mais fáceis de transportar. Os Goggles N3, como se consegue ver aqui, são uns óculos muito maiores, por isso para transportar na mochila ou mesmo ao usar vai-se notar alguma diferença, mesmo a manusear os goggles também se nota alguma diferença entre ambos. De seguida passamos para o peso. Os Goggles 3 pesam 470 gramas, isto com a bateria incluída também, e os Goggles N3 pesam 536 gramas. A diferença não é muita, mas aqui um ponto a considerar é que os Goggles N3, sendo um pouco mais compridos, grande parte do peso vai estar um bocadinho mais para a parte frontal dos goggles e por isso isto pode impactar um pouco como os goggles ficam assentes na cara e depois também o conforto, que é o próximo ponto que nós temos aqui. O primeiro é relativamente ao posicionamento da headband, ou seja, da strap que vai prender os óculos à cara. O que dá para ver aqui nos Goggles N3 é que tem um posicionamento central nos óculos e tem aqui um apoio separado em duas fitas, ok? E depois a strap vem parar aqui à parte de trás, onde tem a bateria. Já nos Goggles 3 é um bocadinho diferente, sendo que a strap, em vez de vir do centro dos goggles, vem aqui da parte superior, que fica assente na testa. Vai ser um bocadinho diferente a maneira como os óculos ficam assentes na cara enquanto estamos a voar. Ambos os goggles têm também o ajuste aqui na parte traseira, na bateria, em que ao rodar vai ajustar a distância, ou neste caso o aperto que os goggles vão ter na cara. De seguida temos a foam, ou seja, o material que fica em contacto com a cara. Nos Goggles 3 é um bocadinho mais maleável, como dá para perceber aqui, e depois há também a secção que fica apoiada na testa. Já nos Goggles N3, o que acontece é que temos uma foam um bocadinho mais esponjosa e é um bocadinho mais grossa, por isso, de certo modo, é um bocadinho mais confortável quando fica assente na cara toda. Outro ponto também a considerar aqui é como é que o fio da bateria passa daqui de trás para os óculos em si. Como dá para ver aqui nos Goggles N3, temos um fio exterior e isto é um ponto que eu vou tocar um pouco mais à frente. Isto pode trazer aqui algum desconforto na maneira como se coloca os óculos. Já os Goggles 3 têm um fio integrado na própria strap da bateria e por isso é algo que não estrova ao manusear os óculos. Falando então de bateria, os Goggles têm baterias ligeiramente diferentes. Nos Goggles N3 temos uma bateria de 2450, o que dá 2 horas e 40 de uso contínuo. Já nos Goggles 3 temos uma bateria ligeiramente superior, de 3000 mAh, o que dá cerca de 3 horas de uso. No que toca, por fim, à conectividade e interface, temos aqui alguns pontos a considerar, que é o posicionamento dos botões e de todas as portas de entrada e de conectividade. O botão de Power encontra-se aqui debaixo dos Goggles 3, enquanto que nos Goggles N3 encontra-se aqui na parte lateral. Já os botões de navegação do menu encontram-se aqui na parte superior, em ambos os óculos. Neste caso, nos Goggles 3 estão atrás da antena, enquanto que nos Goggles N3 encontram-se à frente da antena. Isto também o que pode causar é que se estivermos a antena para baixo, não vamos conseguir tocar nos botões, enquanto que nos Goggles N3, independentemente da antena estar para baixo ou para cima, vamos conseguir tocar e mexer nos botões do menu à vontade. O ponto seguinte é relativamente ao cabo USB-C, que vai servir para conseguir carregar a bateria e também para conseguir transmitir o vídeo ao telemóvel. Nos Goggles 3 encontram-se também ao lado do Power Button, virados para baixo, enquanto que nos Goggles N3 encontram-se na parte de cima e isto vai trazer também alguns problemas depois no que toca a como é que conseguimos transmitir a imagem para o telemóvel. Já vamos tocar nesse ponto.
Relativamente ao cartão SD, nos Goggles N3 encontram-se ao lado do cabo USB-C, já nos Goggles 3 encontram-se mesmo aqui no centro das duas lentes de visão. E isto é tudo o que toca relativamente à estrutura dos óculos. Como é claro, os Goggles 3 são muito mais compactos em toda a sua estrutura, têm também uma construção um pouco mais premium, já os Goggles N3 são muito maiores, são mais gordos, por assim dizer, ocupam bastante mais espaço. Têm também aqui alguns compromissos no que toca, por exemplo, ao cabo da bateria. Mesmo na própria estrutura dos óculos nota-se que alguns compromissos foram tomados, mas de qualquer maneira não é nada que impacte na maneira como se faz o voo. Passando então para o próximo ponto, que é a qualidade de imagem. Isto também é um dos pontos principais diferentes entre os dois goggles. Começamos então com os displays. Nos Goggles 3 temos dois ecrãs individuais OLED, o que traz umas cores bastante vibrantes e também uma imagem bastante nítida. Também tendo em conta que o máximo brilho é 700 nits. Já nos Goggles N3 temos apenas um ecrã LCD, o que não traz umas cores tão vibrantes e não é tão nítido também, e também tem uma luminosidade máxima de 500 nits. Depois também há aqui um ponto a considerar, é que como é apenas um ecrã individual, o que acontece é que o ecrã fica na parte superior dos goggles e depois há um espelho que reflete a imagem para os nossos olhos. E isto traz aqui uma certa desvantagem, é que pode haver certos reflexos ao visualizar o ecrã, devido a haver este espelho no interior dos óculos. Em termos de resolução, ambos têm a mesma resolução de 1920 por 1080. No caso dos Goggles 3, obviamente é uma resolução individual para cada um dos ecrãs dos olhos. Aqui é apenas um ecrã. O campo de visão é ligeiramente maior nos Goggles N3. Isto até é um dos pontos melhores nos Goggles N3, é que tem um campo de visão de 54 graus, enquanto que nos Goggles 3 tem apenas um campo de visão de 44 graus. A taxa de atualização, ou o frame rate, é um bocadinho melhor nos Goggles 3, de 100 Hz, enquanto que nos Goggles N3 temos apenas uma taxa de 60 Hz. Ainda relativamente aos ecrãs, há também outros detalhes a ter em conta. Relativamente aos Goggles 3, uma das coisas que eu noto é que os ecrãs ficam bastante próximos dos olhos, o que depois pode trazer alguma dificuldade em ajustar bem a posição que os goggles têm na cara. É um bocadinho difícil de achar o ponto certo para ter tudo em foco. Já nos Goggles N3, o que acontece é que, como eu referi, existem os tais reflexos no interior dos goggles, o que pode trazer ali um bocado de distração enquanto estamos a pilotar. Sem dúvida que, no que toca à qualidade de imagem, os Goggles 3 têm uma grande vantagem comparativamente aos Goggles N3. Os Goggles 3, tendo os ecrãs OLED, têm uma imagem muito mais nítida, também com muito mais cor, como estava a referir. A taxa de atualização de 100 Hz também é um grande bónus, sem dúvida que é um ponto a considerar ao escolher um dos dois goggles. Passamos então para os ajustes de visão. Relativamente aos ajustes que é possível fazer, há aqui alguns pontos a considerar, apesar de serem fatores que não me afetam a mim, visto que tenho uma visão boa, é algo a considerar caso tenhas alguns problemas de visão. Nos Goggles 3 tens a possibilidade de ajuste de dioptria de -6 até +2. Já nos Goggles N3 esse ajuste não é possível. Já vamos ver porquê. Temos depois também o ajuste IPD, que basicamente é o ajuste aqui de espaço entre os dois olhos, entre as lentes dos dois olhos. Isto é algo que também está só nos Goggles 3, nos Goggles N3 não existe essa possibilidade. Já no que toca a astigmatismo, nos Goggles 3 não é possível fazer esse ajuste, sendo que é preciso comprar umas lentes prescritas obrigatoriamente para isto. Nos Goggles N3 também não existe esta possibilidade de ajuste. O próximo ponto é relativamente ao uso de óculos que tens para conseguir ver dentro dos goggles de FPV. Nos Goggles 3 isso não é possível, daí ter a possibilidade de fazer estes ajustes todos. Já nos Goggles N3 tens a possibilidade de colocar os teus óculos de ver dentro dos próprios óculos, desde que não sejam muito grandes, obviamente. Passamos então para o quarto ponto, que é a compatibilidade. Ambos têm compatibilidades relativamente semelhantes. Nos Goggles 3, obviamente, temos a compatibilidade com a O4 e também com a O3, ou seja, o sistema anterior da DJI para os FPVs. Temos também compatibilidade com o Avata 2 e com o Neo. E depois há também a compatibilidade com o Mini 4 Pro e também com o Air 3. Já nos Goggles N3 não há tanta compatibilidade, apenas há com a O4, com a Avata 2 e com o Neo. Por agora é tudo o que há em termos de compatibilidade com os Goggles N3. Relativamente ao futuro, estes goggles também vão ser bastante future-proof. Numa futura O5, que provavelmente virá se calhar daqui a 2 anos, é bastante provável que ambos os goggles tenham compatibilidade com esse sistema. Deixo apenas a nota que é mais provável que os Goggles 3 tenham essa compatibilidade, não consigo ter a certeza relativamente aos Goggles N3. Mas se nos basearmos com aquilo que aconteceu anteriormente no que toca a estas compatibilidades com a DJI, é bem provável que seja possível usar ambos os goggles com a O5. E por fim, o quinto ponto, temos outros pormenores a ter em conta. O primeiro de tudo é o alcance. Segundo a DJI, ambos os goggles conseguem atingir 13 km de distância, contudo, mais realisticamente, conseguimos atingir cerca de 3 a 5 km confortavelmente,
obviamente tendo sempre em conta que temos de estar em linha de vista. De seguida, outro ponto que temos aqui é relativamente à transmissão para o telemóvel. Com os Goggles 3 é possível fazer isso wireless, conseguimos transmitir diretamente a imagem dos goggles para um telemóvel, ou então através de ligação USB-C. Também é possível fazer a ligação USB com os Goggles N3, contudo não é possível fazer esta ligação wireless. Aquilo que há também a ter em conta é que nos Goggles N3, por vezes, fica um bocadinho estranho a utilização desta funcionalidade, visto que a ligação USB-C está no topo, por isso, em certas situações, fica um bocadinho estranho de ter o cabo a sair de cima e não aqui de lado e apontado para baixo, como acontece nos Goggles 3. Um ponto interessante também relativamente aos Goggles 3 é que têm a possibilidade de fazer aquilo que a DJI chama de Real View, ou seja, conseguimos tocar aqui 2 vezes na parte lateral dos óculos e como ele tem aqui 2 câmaras integradas na parte frontal dos mesmos, conseguimos ter uma visão para o exterior, tendo na mesma os óculos. Mas isto aqui é uma funcionalidade um pouco estranha, tenho que admitir. A amplitude que temos na visão é um bocadinho estreita, por isso eu diria que pode ser útil para certas situações, pode ser interessante às vezes para conseguir pegar algo do chão rapidamente ou algo da mesa, que seja preciso, mas não passa muito dessa utilização. Outra funcionalidade que ambos os goggles têm é o Race Mode, sendo que tem o sistema O4, tem a possibilidade de entrar num modo em que basicamente tem uma latência menor. Isto acaba por ser útil para voos mais intensivos, ou seja, freestyle ou mesmo corridas, mas para um uso normal acaba por ser o melhor não ter isso ligado. Uma boa utilidade do Race Mode é também quando queres voar em grupo, deste modo consegues escolher o canal exato em que queres voar, assim como todas as outras pessoas do grupo, e assim podem ter a certeza que enquanto estão a voar não vai haver interferências entre todos. E por fim, o último ponto que tenho aqui é, se quiseres gravar em log, para ter depois uma maior liberdade em editar a cor nos teus vídeos, aquilo que os Goggles 3 permitem fazer é basicamente colocar um filtro para não teres a imagem deslavada enquanto estás a voar. Já nos Goggles N3 não há essa possibilidade, por isso se quiseres gravar em log, basicamente terás de estar a voar com uma imagem que não tem cor nenhuma, por isso pode ser também um fator a considerar na escolha entre ambos. Ok, já passámos pelas 5 diferenças principais entre ambos os goggles na teoria, falta agora ver na prática, por isso vamos lá fazer um voo real e ver como é que eles se comportam. A ideia agora vai ser fazer uns voos, cada um de nós com uns óculos diferentes, e perceber como é que eles se comportam num setting real. Aquilo que vale a pena mencionar também é que eu sou um piloto iniciante, ou seja, fiz apenas 4, 5 voos no máximo. Eu escolhi estes óculos porque têm um preço muito mais baixo, eu não queria fazer um grande investimento e para aquilo que eu vou fazer serve na perfeição, vou fazer só alguns voos por diversão. Para o Francisco acaba por servir bem estes óculos, porque tem as capacidades essenciais para conseguir voar um drone FPV digital. Já estes, eu acabo por ter que utilizá-los de uma forma um pouco mais profissional, para fazer vídeos com maior qualidade e trabalhos mesmo, por isso acabo por escolher estes óculos para ter a melhor qualidade possível. Por isso, vamos lá fazer Bora lá testar? o voo. Yeah, Bora. Bem, vou então agora começar eu com o voo nos Goggles N3. Logo, um dos primeiros pontos que eu noto que é um bocadinho mais chato é aqui este cabo, pelo menos a mim faz-me um pouco de confusão. Eu sinto que quando meto aqui os goggles, este cabo normalmente fica preso aqui para dentro e depois muitas vezes tenho que o endireitar, ou seja, puxá-lo daqui para fora, ele acaba por ficar assim aqui para dentro, por isso é uma das coisas que me faz um pouco mais de confusão, visto nos outros goggles está dentro da própria fita. E depois, em termos de conforto, logo a primeira coisa que eu noto é que esta foam é um bocadinho mais grossa, tem um contacto mais uniforme com a cara toda, e depois aquilo que eu não gosto tanto é que fica a apoiar no nariz. Acabo por sentir aqui um bocadinho de pressão. Os goggles, ao colocá-los, eles ficam aqui apoiados no nariz e fazem um bocadinho de força. Então, para este teste vamos estar a usar o Nazgul, este aqui neste caso é um Nazgul Eco 5 polegadas, tem também já ao 4, por isso vai ser com pelo menos a melhor qualidade que existe neste momento. E agora, um dos pontos que eu se calhar quero fazer é ligar aos óculos, ligar aqui o cabo. Eu, ao estar a usar assim os óculos, e se quiser mostrar a alguém, tenho que meter aqui o cabo. Infelizmente ele não tem a possibilidade de fazer por wireless, por isso tenho que colocar assim o cabo e vai ter sempre aqui o cabo um bocadinho nesta posição um bocado estranha, não é? O cabo acaba por ficar aqui assim meio no ar. Portanto, já liguei a bateria, tenho agora a imagem. Aquilo que eu consigo ver também é que tem alguns reflexos, como eu mencionei, consigo ver, por exemplo, debaixo de algumas das letras consigo ver o reflexo das próprias letras, mas de resto parece-me estar ok a imagem. Vamos lá experimentar então. Pronto, logo à partida aquilo que eu noto é que a imagem acaba por estar um pouco deslavada,
um dos pontos que eu também tinha mencionado, ou seja, como nós não temos o filtro para aplicar na imagem, aquilo que eu vejo nos goggles é uma imagem basicamente sem cor. Uma das diferenças que eu também noto é que o ecrã é assim maiorzito, tem um FOV ligeiramente maior, mas de facto acabo por sentir assim um bocadinho de desconforto, não sei se pode ser de estar também muito apertado, eu até posso experimentar desapertar um pouco, sentir um bocadinho de pressão na cabeça. Agora está um bocadinho melhor, mas de facto eu acho que é confortável, assentam bem na cara, mas de facto faz um bocadinho de pressão no nariz, mas de resto sinto que está tudo bastante tranquilo no que toca à experiência de voo em si. Pronto. Não tenho assim grandes críticas para os óculos, diria que principalmente é a questão deles ficarem um bocadinho apoiados aqui no nariz. Nota-se também um bocadinho mais de peso nos próprios óculos, por isso nota-se que faz um bocadinho mais de pressão na cara. É depois um bocado a questão também da cor, ou seja, não tem ali uma cor tão vibrante como nos Goggles 3. São os óculos que fazem bem o seu trabalho. Diria que para alguém que quer apenas ter a experiência de voar com um drone FPV e não quer estar a gastar muito dinheiro, sinceramente diria que acabam por ser uma opção porreira. Diria que sim. Okay. Outro ponto relativamente aos goggles N3 é aqui a utilizar óculos dentro dos goggles da FPV. Por isso, se eu tentar com estes óculos, obviamente são óculos de sol, mas são um bocadinho maiores, eu se tentar, como dá para ver, pronto, eu não consigo, seja ele fica aqui mesmo, até por acaso até consigo, olha, consegui. Há bocado estávamos a ver que não dava, mas de facto até consegui encaixá-los e pronto, neste momento estou com proteção ao sol aqui dentro dos óculos. Vamos lá para ver eles. Sendo uns óculos até ainda com uma estrutura bastante grande, eu até estávamos a achar, no primeiro teste que fizemos estávamos a ver que não dava, mas pelos vistos, mesmo estes óculos com uma estrutura um bocadinho maior, acabam por dar para encaixar bem nos óculos. Mas de experimentar estes óculos de Santiago, que ele dá para ver que tem ainda muito amor a eles, se experimentar aqui estes óculos, aí sim, de certeza que não vai haver problema, por isso eu assim metendo estes óculos, quase que nem noto tipo, eles a terem problema a entrar, por isso se tiveres assim uns óculos mais fininhos destes, podes meter assim, sem problema nenhum, consegues que os óculos entrem bem dentro dos goggles FPV. Já com os goggles 3, se eu tentar fazer o mesmo, vamos ver, mas eles encaixam, mas eu acho que não ficaria nada confortável, porque lá está, eles não consigo que eles assentem na minha cara, e lá está, aquilo que podes fazer é, claro, utilizar aqui os ajustes, e se por acaso tiveres alguma condição mais que não seja possível corrigir através destes ajustes, consegues pedir umas lentes próprias. E portanto, basicamente, se precisares de colocar lentes especiais aqui para dentro dos Goggles 3, vou deixar aqui um link na descrição, mesmo da DJI, um tutorial que vai te ajudar a perceber como fazê-lo. Ok, passamos então agora para os Goggles 3 e, parecendo que não, eu estou a conseguir ver aqui o Francisco. Isto é a funcionalidade que os Goggles 3 trazem. É um bocadinho estranho, por isso eu neste momento tenho aqui o Francisco à minha frente, eu só consigo ver a ele. Faz um bocado de confusão porque eu até para dar aqui o exemplo, eu tenho aqui o comando à minha frente, tudo aquilo que eu consigo ver basicamente é o comando. Se eu meter aqui o comando já não consigo ver. Eu a partir daqui é quando começo a ver o comando, por isso é algo que é muito estreito, pode dar jeito em algumas situações, basta clicar aqui 2 vezes de lado e assim fico outra vez a ver a imagem do drone. Relativamente à questão do cabo, é um bocadinho mais prático, ou seja, se eu colocar aqui apenas o cabo, aqui fica logo virado para baixo e para um dos lados. Ao ter alguém ao meu lado para usar o telemóvel, consigo simplesmente dar aqui de lado e não estrova nada, ou seja, não tenho aqui um cabo a sair de cima, que nos outros óculos é um bocadinho chato. Por isso, vamos lá fazer então um voo e ver como é que ele se comporta. Pronto, e de facto aqui vê-se assim logo à partida consigo ver uma imagem muito mais clara, noto que a imagem é muito mais nítida, também tem mais cor, um dos pontos que eu referi, ou seja, consigo ver muito mais facilmente. Principalmente aqui agora onde estou a passar nestes arbustos é um dos pontos que se nota mais, tem aqui estas cores todas, os amarelos e os verdes, nota-se muita diferença em termos de cor. Lá está, para uma pessoa que queira fazer algo mais casual, talvez não seja assim algo muito significativo, mas para quem queira fazer um trabalho, se calhar pode ser algo que pode fazer a diferença entre conseguir identificar um objeto em que podemos bater ou não. Em termos de conforto, também estou a sentir melhor do que os Goggles N3. Traz um bocadinho mais de confiança voar assim com esta nitidez adicional e também com as cores mais vivas. Top. Pá, eu acho que é preciso, para perceber a diferença, é preciso pilotar um e depois pilotar o outro. Eu acho que uma pessoa que só tenha conhecimento dos Goggles N3, da versão mais barata, vão estar sempre ok até experimentarem estes e perceberem realmente a diferença que tem. Mas sim, eu acho que
Pelo dinheiro a mais, é um bom bocado a mais, mas traz aqui algumas features para alguém que queira trabalhar profissionalmente, valem a pena. Ou mesmo para alguém que queira simplesmente a melhor qualidade, acho que também é um ponto a considerar. Bem, agora vou fazer o voo com os óculos N3, é os óculos que eu tenho utilizado, portanto eu já estou habituado a estes óculos. Também ainda não experimentei os óculos 3, portanto não tenho termo de comparação. Vou apenas falar sobre aquilo que são estes óculos para mim, explicar um bocadinho para tu que ainda não utilizaste nenhum dos óculos, perceberes se estes óculos podem servir para ti ou não. Vou levantar agora. Como falámos há pouco também, eu sou um piloto iniciante, não pretendo fazer assim nada de especial, ou seja, trabalhos profissionais, nada do género. Quero apenas divertir-me a voar um pouco o drone e nesse sentido estes óculos até agora têm servido na perfeição. Basicamente, desde que consigas meter o drone no ar e consigas ver o que é que o drone está a transmitir, para ti serve, basicamente. Um dos pontos que queríamos avaliar também é o conforto. Eu não fiz assim sessões de voo muito longas, ou seja, eu sinto aqui um bocadinho na cana do nariz que tenho os óculos na cabeça, não é? Mas não é algo que me incomode. Até agora a questão do conforto tem sido tranquilo. As cores, imagina, não se nota as cores muito vibrantes, mas é tranquilo. Tipo, ok, se calhar aqui percebe-se que está um bocadinho mais saturado. Tipo a relva, na vida real, na vida real. Sim. Parece que está um bocadinho mais saturada a cor, mas dá na perfeição. Vamos ver a seguir como é que é a comparação com os 3 e aí consigo se calhar responder com mais precisão. Top, vamos lá então passar para os Goggles 3. Vamos experimentar então aqui agora os Goggles 3. Let's go. Eu meti estes óculos na cara tipo uma vez, mas foi só para ver aquela funcionalidade tipo de Real live View. Real View. Real View. Yeah. Portanto, ainda não experimentei realmente usar os óculos. Isto dá para ajustar também tipo, a inclinação dos óculos. Depois os N3 não têm isso. Sinto logo aquilo que estavas a dizer, de que os olhos ficam muito mais tipo, colados às lentes. Tipo, aquilo que eu vejo é mesmo só a imagem em si. Imagina, não vejo luzes nenhumas aqui à volta, ou seja, a entrada de luz do exterior. Parece muito mais imerso, mas com a imagem lá ao fundo, um bocadinho mais pequena. É isso que eu sinto. Ok. Já consegues ver? Então... é bem estranho. É um bocado estranho, não é? É muito estranho. A nível tipo de peso, já estou a sentir muito mais leves. São mais fáceis, tipo, não notas tanto peso na cara, basicamente. Ok. Então, primeira sensação. Já senti aquilo que estavas a dizer das cores. As cores são mais nítidas, tipo mais fortes, parece que tem mais saturação, né? Mas pá, eu acho que a maior diferença é mesmo a cor. Porque a nitidez acho que parece ser mais difícil de comparar também. Sinto aquilo que estavas a falar da confiança a conduzir, sinto isso também. Acho que é mais pela qualidade da imagem em si. Consegues ver melhor, no fundo, mais confiante a voar o drone. Sente-se que são os óculos muito mais leves, não sinto aquilo que falei no nariz, que sentia na cana do nariz o peso dos óculos com os N3, aqui não sinto isso. Até parece mais nítido nos óculos do que aqui na realidade. Pá, eu posso dizer já que na minha situação eu não dava os 400 € a mais por estes óculos, porque lá está, tipo, eu só quero mesmo voar por diversão, não queria investir muito dinheiro no material e, portanto, pá, já percebi que os N3 foi a decisão mais acertada, porque serve perfeitamente para aquilo que eu quero fazer. Para uns voos casuais acaba por servir, basicamente. Ok, chegamos então à conclusão, já estivemos a experimentar os óculos, vamos então fazer aqui um pequeno resumo da coisa. Basicamente, com os Goggles N3, eu diria que o ideal acaba por ser, se estás interessado em começar da maneira mais barata possível, no fundo, e se o teu objetivo é só fazer assim voos por diversão, não queres fazer nada profissional, pá, os óculos acabam por servir perfeitamente. Pá, eu diria que se formos só pela qualidade de imagem, não compensa os 400 €. Se quiseres uma experiência de voo um bocadinho melhor, tiveres o investimento para fazer ou fores fazer trabalhos profissionais,
acho que pode compensar os Goggles 3. Sim, eu diria que para uso profissional acaba por ser preferível ter os Goggles 3, mesmo pelas funcionalidades todas que depois também tem, a facilidade de acesso. Para a captação de vídeos profissionais, realmente são aquilo que são a melhor escolha. Tem uma melhor nitidez, sem dúvida, tem depois também melhores cores. Lá está, os ecrãs OLED trazem estas vantagens todas. Tens depois também algumas funcionalidades extra, como tínhamos falado, que é a questão do Real View, e também tem a transmissão sem fios, ou seja, consigo fazer a transmissão diretamente dos goggles para o telemóvel, sem ter que estar a utilizar o cabo. Então, como conclusão final, só mesmo para terminar o vídeo, se estás numa posição em que vais fazer trabalhos profissionais e queres mesmo ter a melhor qualidade possível ao voar, sem dúvida que os Goggles 3 vão ser a melhor escolha. Contudo, se estiveres assim numa situação mais casual, em que apenas queres fazer voos sem ter propriamente um uso profissional, os Goggles N3 por menos 400 € vão servir perfeitamente e acabam por fazer o seu trabalho. Sim. Já de maneira ok. Eu posso confirmar isso. Yeah. Por fim, se estás interessado em começar, podes verificar aqui na descrição alguns links que nós vamos deixar. Vais ter os links dos goggles e também links para a nossa loja nos kits de beginner, que nós temos não só os goggles, como todo o resto do material que precisas para começar. Por isso, com isto, acho que está feito. Está feito.